pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Jesus nós estamos vivos. A nossa leitura de hoje está no livro de 1 Reis, capítulos 11, 12 e 13. Vamos iniciar então 1 Reis, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Moloque, o abominável e repugnante deus dos amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Comos, o odioso e nefasto deus dos moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado, e por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então Yahvé levantou contra Salomão um adversário, Hadade o Edomita, que pertencia à família real de Edom. Depois que Davi vencera Edom, Joabe, general do exército, foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo homem sobre as terras de Edom. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que haviam servido a seu pai. Ele era ainda um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu mantimentos.
O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu em casamento a irmã de sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis lhe deu um filho, que recebeu o nome de Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia também morrido, e solicitou ao faraó: deixa-me partir, porquanto desejo retornar para minha própria terra. Ao que faraó contestou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Hadade: nada, todavia permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon junto a alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além de todo o mal que Hadade realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zerua e era viúva. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído o Milo, o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou-o de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Aías agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou: toma para ti 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, Yahvé, Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo, eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as 10 tribos. E darei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para lhe estabelecer o meu nome. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel.
se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel, como procedi com Davi. Portanto, humilharei os descendentes de Davi por esse motivo, mas não para sempre. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão, mas este conseguiu fugir para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde se refugiou até a morte do rei Salomão. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão escritos nos registros históricos de Salomão. O tempo que o rei Salomão governou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, e Salomão repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão sucedeu o seu trono. 1 Reis, capítulo 12. Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamá-lo rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, tomou conhecimento disso, regressou das terras do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e pleitearam junto a Roboão. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e a pesada carga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. Mas ele lhes replicou: esperai 3 dias, e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos e conselheiros que haviam auxiliado seu pai Salomão durante sua vida e questionou: que me aconselhas a responder a este povo? E eles lhe sugeriram: se hoje te sujeitares à vontade deste povo, se te submeteres a lhes dirigires palavras de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre teus servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens, que foram seus companheiros de infância e agora o assessoravam. Indagou-lhes: que aconselhais que se responda a este povo que me trouxe esta solicitação? Alivia o jugo que teu pai colocou sobre nossas costas. Prontamente, os jovens que haviam sido educados e crescido com ele afirmaram: eis o que dirás a este povo que te reclamou. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu podes aliviar o nosso fardo. Ora, eis o que deves responder: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso fardo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, todavia, vos açoitarei com chicotes, com pontas de ferro, os escorpiões. Jeroboão e todo o povo se apresentaram perante Roboão no 3º dia, de acordo com a ordem que ele dera: voltai a mim daqui 3 dias. Porém o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciãos e experientes conselheiros, e seguindo a opinião de seus jovens amigos e assessores, declarou ao povo: meu pai tornou o vosso jugo pesado, eu o farei ainda mais difícil. Meu pai vos castigou com açoites,
mas eu vos repreenderei mediante chicotes com pontas de ferro, os escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Yahvé que assim fosse, a fim de cumprir a palavra que ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio do silonita Aías. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para as tuas tendas, ó Israel. Cuida de tua casa, ó Davi. Assim cada homem de Israel retornou à sua casa. Entretanto, quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão consentiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até nossos dias. Quando todo o Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180.000 guerreiros de Escol, elite de toda a tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, nestes termos: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao restante do povo: assim fala Yahvé: não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram à ordem de Yahvé e regressaram, assim como o Senhor lhes havia orientado expressamente. Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Mais tarde partiu dali e construiu Peniel. Então Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito, o reino pode voltar à casa de Davi. Se este povo continua subindo ao templo de Yahvé em Jerusalém para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o Senhor, Roboão, rei de Judá, e acabará por me matar. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro em Betel e o outro colocou em Dan. E com esta atitude, todo o povo veio a cometer pecado, porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. Jeroboão também construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando em louvor aos bezerros que mandara construir, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra, e no dia 15 do 8º mês subiu ao altar que havia feito em Betel, e ali sacrificou. Assim determinou uma festa para os israelitas, numa data que arbitrariamente escolheu,
segundo as intenções do seu coração, e sacrificou no altar, queimando incenso. 1 Reis, capítulo 13. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé, o Senhor. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal afirmando: este é o sinal de que Yahvé falou: o altar se partirá, e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o! Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, teu Deus, e ora por mim, para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar, porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzira até Betel. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou em que direção ele seguiu, e os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus, e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. E em seguida o profeta convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa
e saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido. Não comerás nem beberás ali. Por isso, o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento, e eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu! Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto aos ossos dele, porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois destes eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra. A nossa leitura de amanhã será no livro de 1 Reis, capítulos 14, 15 e 16. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe grandemente.